Oi, Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo. e eu sou a Nath, nós somos a família Café com Leite Podcast, então pega aí seu café Ou seu chimarrão. e vem conversar com a gente um Isso aí. pouco. E onde que eles podem nos achar mesmo? Podem nos Relembrar. achar no YouTube e no Spotify, Família Café com Leite Podcast, ou no Instagram, Família CCL Podcast. É isso aí. E lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Ai, sim, Nos gente. ajude, por favor, a chegar a 100 inscritos. Sim, Né? tá É um quase. objetivo nosso aí no início de canal. E Sim. pedimos a sua ajuda para que você compartilhe com os seus amigos, com os seus conhecidos, com outros amigos que são casados ou estão prestes a casar, para que eles também se envolvam na nossa conversa aqui sobre casamento, famílias, problemas e etc. E etc. A gente pede para se inscrever porque a gente vê que tem mais visualização do que inscritos. Então, se todo mundo que assistir se inscrever, já ajuda muito. Isso, muito mesmo. Isso aí. E hoje nós abordaremos aqui um tema polêmico. Na verdade, foi a enquete que nós fizemos lá no Instagram, né? Novamente reforçando aí, se você não nos segue no nosso Instagram, vai lá, Família CCL Podcast, e comece a nos seguir. E nós vamos falar hoje, vamos conversar para entendermos, na verdade, para vocês ouvirem qual foi a nossa decisão, Nossa sobre posição. qual é o lugar da mulher no casamento, no lar, né? É o lugar onde o homem mandar, né? Se você, mulher, tem que ficar ali atrás do fogão, né? Como é que foi nosso desenvolver para decidir a estrutura familiar que nós temos nos dias de hoje? Bom, primeiro que a gente, lá no último episódio você pode ver onde a gente se conheceu, como nós começamos a namorar, etc. Mas desde esse começo de relacionamento a gente sempre conversou sobre isso. Verdade. Como seria a nossa vida casados, né? O que eu ia fazer, o que o Paulo ia fazer, como que ia ser. E a gente sempre optou pela posição de que seria muito melhor para a nossa família que eu ficasse em casa, né? Ou que eu trabalhasse de casa, não só com as questões caseiras, diárias, Do lar. do lar, mas caso haja necessidade que o serviço que eu tivesse não demandasse que eu ficasse tanto tempo fora de casa, né? Tipo, o dia todo e tal. Obviamente, no começo do casamento, eu trabalhei fora o tempo todo, praticamente, né? Agora, nesses últimos anos que a gente está aqui no Rio Grande do Sul, que eu não estava trabalhando fora, porque tinha acabado a faculdade, né? A gente mudou para cá, foi tudo meio junto, então... E daí passou 2 anos e eu já engravidei. Então, esses últimos anos foram os primeiros anos que eu fiquei totalmente em casa, né? Sim. Um dos trabalhos lá de Cuiabá não foi um trabalho, né? Foi uma pegada ministerial, né? Um projeto, né? Não foi algum serviço, assim, né? Que o objetivo tinha como salário, algo assim. Era mais uma questão social, que você lidava com as crianças, com contraturno, né? E ajudava a comunidade lá do projeto. Isso. Mas é que isso, na real, não saiu da nossa cabeça do nada. Tipo assim, eu acho que é legal assim, vamos fazer assim, né? Não foi em comum acordo, vendo as possibilidades e Uma concluímos, decisão nossa. isso é isso que nós achamos interessante para a nossa vida. Né? E, de certa forma, como nós somos pessoas diferentes, né? Vidas diferentes, experiências diferentes, como nós conversávamos e compartilhávamos aquilo que nós tínhamos vivido, nós víamos ali coisas que eram iguais, eram diferentes, né? A gente pegava como, por exemplo, como se fosse um molde daquilo que nós vivemos no passado e fizemos avaliação. O né? que a gente via em outros casais, ouvia as histórias, né? E a gente sempre ficava criando as situações, para ver, e se fosse assim, se fosse assado, se fosse aquilo ali, né? Aquilo seria aquilo, seria ali. Lembrando, né, que a gente tinha bastante tempo. Para conversar. Lembrando que nós vivíamos no Ibel, então ali era bastante conversa, né? Assim,
Principalmente à noite, né, que a gente parava lá e ficava trocando algumas ideias ali, e consequentemente a gente avaliava as situações e visualizava o futuro. Olha assim, você sabe, como é criança. Aí só um parêntese, fica uma dica para quem namora ainda ou tá noivo, já sei lá, que ainda não casou. O tempo que vocês estiverem juntos, sei lá, de fim de semana ou o dia que vocês se encontrarem, não é só para beijar na boca ou para ir no cinema, para comer lanche, não. Para conversar, né, no que vai ser o futuro de vocês. Porque se você tem uma cosmovisão bíblica, você sabe que o seu namoro, esse seu relacionamento com essa pessoa é mirando o casamento, nada mais. Então planeje isso, né? Converse sobre isso. E sem fechar o parênteses, se você está prestes a casar ou já com a data marcada, eu aconselho você fazer um aconselhamento pré-nupcial. Sim. Você sentar ou com o seu pastor, ou com o seu discípulo, ou com uma pessoa mais madura na fé que já tenha casado, passado por essa vivência, né? E tem esse tempo de aconselhamento pré-nupcial, porque isso é essencial. Um aconselhamento pré-nupcial bem feito vai abordar muitas questões que possivelmente não foram conversadas entre o casal antes do casamento. Então, para que não haja surpresas um pouco desagradáveis depois de ter casado, o aconselhamento pré-nupcial vem justamente para isso. Então, eu aconselho a você, não ache que nós somos capazes de conversar, de resolver, nós somos independentes, aqui nós dois resolvemos tudo. Não faça isso. Não faça isso porque não dá certo, tá bom? Então procure alguém, procure o seu pastor. E até mesmo de início os pais, né? Pode ser, né? Se houver uma abertura, né? Se seus pais forem evangélicos, então seria muito interessante, viu? Seria muito interessante, se não essencial, para que a vida 2 comece de forma positiva, tá bom? Isso, pensando na questão bíblica mesmo, né? E daí a gente conversando, nós decidimos, vamos começar com essa palavra primeiro, né? Nós decidimos que aquilo que nós faríamos seria: a Natália não trabalharia e se engajaria nas tarefas do lar. Consequentemente, daí eu trabalharia, né, e ficaria assim. E a gente começou não foi apenas uma questão, porque o Paulo quer chegar em casa e ter o cafezinho pronto, e ter a casa limpa, e só ficar deitado no sofá. Não foi esse o objetivo. Pouco. Mas seria bom. Nossa! mas foi algo assim, maior, foi algo fundamental. Né? E o primeiro fator que nos conduziu a concluir isso foram os filhos. Olhando para os filhos, para a necessidade que teria em supri-los, né, ou assisti-los, principalmente nos primeiros 10 anos de vida das crianças. Olhando, a primeira coisa que nos fez pensar assim foi os filhos a partir de uma visão bíblica, né? E a gente viu justamente qual era o papel dos pais na criação dos filhos, que é algo de extrema importância e responsabilidade, e que justamente o que Deus requer dos pais é que a gente dê a ele uma descendência piedosa e fiel. Então, como isso seria otimizado na nossa família, né? De que forma isso se daria melhor para a gente mais perto possível dos filhos, né? Exato. E, consequentemente, isso também se abrange para outras áreas, né? Então, se a Natália vai ficar em casa, consequentemente, onde estará o foco dos recursos financeiros vai ser no meu trabalho, não será nela. Não que ela não
a questão não é que ela não possa ter recursos a partir de algum... Não é isso. Pelo amor de Deus. É que nós tínhamos que planejar nossa vida financeira e, consequentemente, todo o resto, né? A partir daquilo que eu receberia. Esse era o alvo, entendeu? Ter o salário do Paulo para viver, essa é a questão. Então, a gente não contar com algo isso, de mim, né? Nós não faríamos cálculos. Não, se a Natália ganhar X, a gente... Não tem isso. A questão é, o que nós temos para viver é aquilo que eu recebo, né? Então, essa era a questão. Consequentemente, muitas questões precisaram ser deixadas de lado por causa dessa perspectiva, por causa dessa escolha que nós fizemos. Eu tô colocando aqui escolha, levantando aqui nossa escolha e tal, para depois a gente fechar, tá bom? Mas guarda no seu coração aí, né? Principalmente aqueles que participaram da enquete no Instagram, que eu acho que alguns levaram alguns SUS. Como assim? Essa daqui? Mas eu achei que aquela ali, né? Calma, né? Você vai entender melhor, por mais que eu esteja usando algumas palavras que pareçam que a resposta certa estava errada. Ficou meio confuso, mas você vai entender. Então a gente fez esse enquadramento de escolha de vida, né? Natália ficará em casa, o objetivo dela é cuidar do lar, para assistir os filhos, enquanto eu vou trabalhar, consequentemente, no que for possível, eu também vou assistir em casa, até porque, né, é claro que isso é um desafio para o homem. Apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, diz que nós, homens, devemos viver a vida comum do lar, né? Sim, envolva o homem. Exatamente. Então, os trabalhos domésticos não são trabalhos exclusivos das mulheres. E, consequentemente, a educação dos filhos não é um trabalho exclusivo da mulher. E já entrando um pouco nesse outro assunto, na educação de filhos, né? Lembre-se, homens, que a responsabilidade de evangelização, discipulado, pastoreio, a responsabilidade sacerdotal da sua casa está sobre os seus ombros, né? A responsabilidade sobre o seu lar está sobre os seus ombros. Então, consequentemente, se sua esposa está sendo falha, consequentemente você está falhando. Tá bom? Também, entenda isso. E também esposas, não é que por ser a função primordial do homem, você vai deixar seus filhos pegando fogo o dia inteiro e vai, tem que esperar o pai chegar para ele botar ordem ou chamar atenção. Não. Justamente nós somos auxiliadoras por essa questão. No momento em que o pai não estiver em casa, está sob a minha responsabilidade, porque eu estou auxiliando ele nessa função. Então eu também vou corrigir, vou disciplinar, vou educar. Até porque a mãe é a autoridade, assim também, como o pai é. E consequentemente nós temos o 5º mandamento, que não se refere apenas pai e mãe, mas toda pessoa mais velha do que nós devemos respeitá-la, honrá-la, né? Exatamente. Então tá bom. Então decidimos que nós dois decidimos, nós escolhemos, assim como um acordo, que a Natália ficaria em casa. Como a gente já falou, inicialmente ela não ficou em casa. Ela trabalhou um pouquinho na igreja, na secretaria, depois ela trabalhou num consultório médico como secretária, e depois ela foi para esse trabalho social e para desenvolver aquele trabalho ali, e consequentemente para concessionária. Para concessionária, e depois nós fomos para cerimonial de casamento. Mas cerimonial é pela bico, né? Não interferia muito na... porque era de fim de semana, né? Mas... E depois nós fomos para São Paulo para eu fazer o seminário. Daí durante a faculdade eu não tinha um emprego, assim, mas eu entrei em questões ali na faculdade que eu pudesse receber... que eu pudesse ser remunerada, então eu contava como emprego, porque várias vezes eu tinha que ficar o dia todo na faculdade, não era todo dia, não era toda semana, mas eu tinha bolsa. Quem faz iniciação científica sabe, também eu fazia iniciação e depois eu emendei com monitoria, que daí também recebia, né? Então eu acabei minha iniciação, eu já entrei na monitoria, então continuei recebendo. Então, meio que eu tinha a consciência de que era um trabalho, né? Mas é que eu não ficava fora de casa todo dia, nem o dia inteiro. Perceba, né? Por mais que a nossa escolha foi da Natália ficar em casa, ela fez na faculdade. Ela tem uma profissão, ela tem ali
canudo daquilo que ela fez, estudou, né? Sim. Então, Mas até também a gente conversou um pouco antes de eu começar a faculdade, que até seria bênção o tipo de curso que eu escolhi, que também me daria essa autonomia de repente, escolher meu horário de trabalho, né? sim, Então, isso também contou. contou, exatamente. Mas o foco não era ela se empenhar Não, nas questões, no trabalho até porque fora. na faculdade já teve algumas conversas lá com os professores, né? Óbvio, né? É porque eu tava correndo risco no último semestre, que a gente ia mudar para cá, para o Rio Grande do Sul, porque como eu entrei no meio do ano para a faculdade, o Paulo começou o seminário no começo do ano, teoricamente eu teria um semestre a mais que ele para ficar em São Paulo. E como que a gente ia fazer? Sendo que ele acabava no fim do ano, daí teoricamente a gente já mudaria para cá, mas eu tinha um semestre ainda. Aí a gente conversando, falei assim, não, se a gente não tiver uma saída, não tem problema, né? A gente se muda, eu vou embora e tranco a faculdade, faltando um semestre. Pra mim não tem problema, porque a gente já havia conversado sobre essa questão, né? O ensino, a faculdade, ele nunca teria sido em vão para mim, porque é um aprendizado para a vida, que eu vou usar dentro de casa e tal, mas que não seria meu objetivo, né? Um trabalho fora de casa. Então isso não implicaria muita coisa. Só que um dia surgiu uma conversa dentro de sala de aula e meio que eu tive que falar isso para uma professora, porque tava conversas de estágio, essas coisas assim ali do final, né? E daí eu falei assim, é que eu não tenho como falar sim ou não agora, porque pode ser que eu vá embora faltando terminar um semestre, né? Um semestre mais cedo. Mundo, como assim? Eu falei, não, é porque como a gente vai mudar de estado, né? Então, se eu não a gente não conseguir se organizar para ter uma saída, a gente vai embora e não acredito que você vai nadar e morrer na praia? Sim, não é possível. Não, vocês têm que arrumar um jeito, vocês vão ter que arrumar um jeito. Seu marido que pediu para você fazer isso? Falei, não, nós estamos conversando sobre isso. É sempre um espanto, né? Até porque acho que todos os professores que você tinha eram mulheres, né? Só tinha um professor, né? Ao longo do curso teve 2 homens de professor. Pois é. Nós estamos vivendo numa era onde as mulheres estão se libertando desse enjaular da casa, né? Como se diz, né? Elas estão encontrando a sua liberdade, estão conquistando espaços, né? Que antes era somente de homens, né? E por isso que a mulher precisa encontrar a sua representatividade, né? Precisa encontrar o seu espaço debaixo do sol, né? E, consequentemente, quando aparece uma mulher que não pensa assim, ela se torna a diferentona, né? E é interessante isso, porque as mulheres dizem, né, que a mulher pode ser o que ela quiser. Só que quando a mulher escolhe ser do lar, as outras ficam revoltadas, né? Mas eu posso escolher, não posso. Ou seja, na verdade não pode, né? Você só pode escolher dentro das opções que o movimento apresenta. Que a sociedade vai te é uma grande falha, né? É uma grande falha. E a mulher, normalmente, ela faz isso buscando a felicidade, a liberdade, aquela coisa que para preencher o coração, as próprias né? paixões, né? As Correr próprias atrás paixões. das próprias paixões. Exatamente. Mas eu só lembrei de uma coisa aqui, mas que teve um dia que uma professora estava contando que ela estava tão atolada de coisa, não sei o que as próprias alunas falaram assim, nossa, professora, mas e o marido, os filhos, assim? Ai, gente, a resposta da professora foi ótima. Ai, gente, é assim, vai coexistindo lá, né? Eu falo, ó, você vai aí se virando e tal, e é assim, né? Fazer o quê? Aí eu pensando, fazer o quê? Como assim? Você vê que realmente a prioridade dela não era a família, não era. Gente, não tem como, né? Você sempre vai eleger prioridades. Ou, na real, a prioridade era o conforto financeiro da família, né?
Não era a família em si, era o conforto financeiro, porque, né, cada coisa que ela assumia, ela estava recebendo mais. Era dinheiro, né? Era dinheiro, era questão financeira. E essa é uma questão, né, que muitos concluem que não tem como viver sem o salário da esposa. Não, a gente não vai conseguir viver. É claro que os tempos estão difíceis, né? Ok, estamos vivendo um tempo muito atípico no mundo inteiro, não só no Brasil, não é uma coisa só do Brasil, né? E tudo tá caro, tudo tá fora da casinha, e o nosso coração rapidamente conclui, não, eu preciso fazer alguma coisa. O homem e a mulher precisam trabalhar para levantar recursos. E, aqui, outro parênteses, né? A nossa conversa se envolve numa perspectiva familiar de homem e mulher. Porque nós sabemos que nos dias de hoje existem homens sozinhos ou mulheres sozinhos, né? Existem estruturas diferentes do padrão, né? Vamos dizer assim. Né? E a nossa perspectiva é conversar sobre uma decisão ou como vai ser a vida a dois, entre homem e mulher. É claro que conversar sobre uma mulher que vive sozinha, uma mãe solteira, ou mãe e filha sozinhas, né? São questões diferentes, né? São situações diferentes que a cada caso deve ser pensado sobre aquele caso. Nós estamos pensando aqui um homem e uma mulher dentro de uma casa, uma família e consequentemente com os seus filhos. E a gente prontamente conclui, não, os dois precisam trabalhar, os dois precisam trazer trazer dinheiro para casa. Sustento financeiro. Será mesmo? Aí é justamente o que a gente estava falando que aconteceu com a gente. É da gente olhar para uma orientação vinda do próprio Deus e ver como que a gente vai fazer para se adequar o máximo possível, foi o nosso pensamento. Então, é óbvio que o quanto não for nocivo para o seu lar você estar fora dele, ok, vocês conversando, seu marido te orientando a isso, você não deixando de também cumprir a sua questão de ser submissa ao seu marido, vocês vão olhar para isso e passar pela peneira ali da palavra de Deus, né? Uma vez que vocês creem na palavra de Deus como única regra de fé e de prática. Então, eu até perdi o que eu tava, o que eu ia falar. Eu ia reforçar que, por exemplo, temos a mulher virtuosa de Provérbios, né? Que ela trabalha, ela trabalhava. No trabalho dela, ela não trabalhava deixando de lado as obrigações do lar. O trabalho dela era literalmente acompanhava as obrigações dela no seu lar. Não tinha falta de nada, né? Fala o texto na sua casa. Agora eu que perdi. Lembrei. Mas outra questão também que traz que se prega sobre a libertação da mulher é justamente libertá-la das amarras do homem. Né? Que a mulher precisa buscar sua independência do homem. Ela não precisa, ela já não pode depender do homem, mesmo sendo uma mulher casada. Ela precisa ter o seu dinheiro, a sua vida, a sua responsabilidade. Seu marido, as coisas. Exatamente, olha só, né? É quase que um filho pedindo a mesada para o pai. E isso é um grande problema, porque é uma leitura, uma interpretação errada do princípio bíblico. Porque se nós voltarmos lá para Gênesis, capítulo 1, não vou falar certo o versículo, né? Deixando os dois, os seus pais, e tornando-se os dois uma só carne. Deixa o homem, pai e mãe, e tornam-se os dois uma só carne. Olha só, os dois tornaram-se uma só carne. E ao mesmo tempo, nós devemos lembrar que a mulher não está num estado de inferioridade, porque o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, diante de Deus, os dois são iguais. Agora, a diferença é quanto à função, quanto à tarefa, né? São coisas diferentes. E veja,
A própria Trindade, ela trabalha com essa questão de funções. Jesus Cristo tem uma função diferente do Deus Pai, o Espírito Santo tem uma função diferente de Jesus e Deus Pai, mas isso não torna uma perspectiva de inferioridade ou superioridade. Né? Os três são Deus ainda. Os três têm uma essência divina. Consequentemente, as funções que eles realizam são diferentes. E é a mesma coisa dentro do lar. Né? Por eu ter uma função diferente da mulher, isso não me torna superior ou mais especial. Só atribui-se ao homem uma função diferente da mulher. Então, se o homem tratar a mulher... mais pesada ainda. E se o homem tratar a mulher de forma errada, né, o próprio apóstolo Paulo vem dizer que isso é uma postura errada. Porque como que, ele traz o exemplo, como que o homem vai maltratar o seu próprio corpo? Consequentemente, se eu cuido do meu corpo, eu devo cuidar da minha esposa. Na verdade, eu sou obrigado a amá-la. Esse é um mandamento do Senhor, amar a minha esposa. Então, a ideia da mulher se libertar do jugo do homem é uma grande falácia. E se a gente for pensar, né, é tão tolo isso, porque a mulher pensa assim, não, eu preciso trabalhar fora para ter o meu dinheiro, para ter minha independência, de repente ajudar o meu marido financeiramente. Mas olha só a incongruência, né? Ela sai das asas amorosas do seu marido, da proteção do seu marido, que a ama e deve amá-la incondicionalmente por ele obedecer a Jesus Cristo, para se submeter a um homem ímpio que não a ama, que não pensa no bem-estar dela, que não pensa em santificá-la, e ela acha isso melhor. E esse outro homem é o seu patrão, né, no trabalho secular. Olha só que coisa mais sem sentido. Né? Quem que vai amá-la de verdade? O patrão ímpio ou o seu marido? Quem? Não, mas... Pastor. Hã? Quem? Piada. Laísa, se você já assistiu. É essa questão mesmo. E outra coisa, daí eu acho que muitos podem pensar assim, mas e agora? Mas a gente já tá nessa pegada dos dois trabalharem fora, então eu vejo, entendo que realmente o melhor lugar é a mulher estar dentro de casa, mas e aí, pra gente mudar isso agora, vai ser maior golpe nas nossas finanças, porque vai diminuir o salário. E como que a gente vai fazer, né? Tem aluguel para pagar, tem as contas para pagar e o salário do homem às vezes não é o suficiente, né? Como que vai fazer? Por isso que a gente falou e tem instruído aqui que para você que ainda não casou, ajuste, planeje essas coisas com antecedência, né? Porque realmente agora, já com o andar da carruagem aí da família, do casamento, é muito mais difícil. E né? Mas não há nada que com planejamento também não dê para adequar. Vocês vão ter que estar dispostos a realmente ter essa queda de finanças dentro de casa e como vai caminhar isso, né? Então vocês, vamos então estipular tantos meses para a gente ainda continuar assim com os dois trabalhando, vamos guardar tanto para daí quando separar não for não ser um golpe tão grande assim, daí a gente vai se adequando, o homem vai procurar outro emprego, de repente, não sei, né? Cada casa sua casa. Mas... É muito complexa essa mudança depois de já estar no meio da chuva, tempestade, né? Não é algo simples, porque, querendo ou não, envolve finanças, envolve até estabilidade financeira, né? Agora, ao mesmo tempo, isso pode demonstrar, não estou dizendo que tá bom? Isso pode demonstrar uma falha no coração. Por quê? Porque se a nossa segurança está embasada exclusivamente naquilo que eu ganho, eu estou excluindo as promessas de Deus sobre a minha vida. Veja, eu não estou dizendo que você, então vou largar tudo, vou ficar com dívida, vou viver da fé. Conta, não é não, assim, né? A própria palavra de Deus diz que
nós devemos trabalhar. Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem e a mulher para trabalhar, para lavar a terra. Depois da queda nós temos que do suor do rosto nós vamos comer. Então há uma obrigação. O apóstolo Paulo diz que quem não trabalha que não coma. Então há uma obrigação de trabalho, ok? Mas ao mesmo tempo nós devemos lembrar que o pão nosso de cada dia Deus nos dá. Sim. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Sim. Então eu devo entender que o que me traz a verdadeira segurança não são os meus recursos financeiros, mas é o próprio Deus. Até porque muita gente viveu isso na pandemia, não é verdade? As pessoas tinham ali seu emprego, sua estabilidade, de repente veio a pandemia, veio o lockdown, veio demissões e caos total. Né? E onde estava o nosso coração? E ao mesmo tempo o próprio Cristo Jesus nos alerta quanto ao Deus Mamon, né? E que nós não podemos servir a dois senhores. E o Deus Mamon é literalmente as questões das riquezas, né? Não tem como servir a Deus e às riquezas. Sim. É claro que isso não quer dizer que nós somos chamados a fazer um voto de pobreza, né? Não é isso, né? É entender onde está o nosso coração. Onde está a segurança do nosso coração? Onde está a verdadeira alegria ou a verdadeira estabilidade da nossa vida? Sim. Será que nós só seremos felizes com bonanças ou nas dificuldades, na pindaíba da coisa, nós seremos felizes ainda? Sim. E outra coisa também que me veio à mente agora é a questão da comunidade cristã, né? Da comunhão dos santos, da comunidade que a gente vê lá desde Atos, né? Da igreja primitiva. Qual que era uma das marcas registradas da igreja? Desde aquela época era a questão de que todo mundo tinha as coisas em comum. Então, se por acaso você vai ter que passar por um momento aí de dificuldade financeira e tal, para se ajustar à vontade de Deus, de repente, você pode contar com o auxílio da igreja, dos irmãos, né? Então você vai falar, gente, ó, vai acontecer isso, eu vou precisar de ajuda nisso, e o ideal seria que a gente tivesse como contar com os irmãos e com a igreja. Então fica, de repente, o desafio para você que está aí ouvindo e vendo, que não está passando por nenhuma dessas dificuldades, mas que olhe para alguns casais que você veja que você pode ajudar de alguma forma, que às vezes eles possam estar passando por alguma dessas dificuldades e de repente estão meio que sem alternativa de alguém para ajudá-los, porque não sabe para quem pedir, ou como falar, ou tem medo ou vergonha, e de repente ficam passando aí por dificuldades aí ao seu lado, e a igreja não tem olhado para isso, né? Então também é um desafio para a igreja, né? Ajudar e apoiar os casais que passam por mudanças, às vezes, assim, bruscas, né? Na vida do lar. Sobre prioridades, lembrei de 2 casos. Quando eu fiz faculdade, eu me formei em letras, e nós fizemos um projeto de dar contraturno, recuperação para as crianças que não fizeram reforço escolar. Né? E era num sábado de manhã. A gente pegou, se não me engano, sexta, sétima série. E daí vinha lá os abençoados, né? Imagine só, os moleques não fizeram a tarefa da semana, caía lá, entendeu? E era colégio particular. E, consequentemente, depois do reforço, cada um ia pro seu canto. E a gente sempre percebia que uma menininha lá, de 8ª série, ficava lá por um tempo, sozinha na frente do colégio. E a gente criou coragem, perguntou, mas você vai pra casa, tal, não sei o quê, por que você fica aqui, né? Ela respondeu, é que daqui eu vou pro shopping. A minha mãe me dá R$50 para eu passar o dia no shopping. E R$50, isso lá em 2004, tá? Era muito. E a criança passava a tarde inteira no shopping, todo sábado, com os 50 que a mãe dava para ela. Esperando a mãe. Tipo, a mãe despachava a criança, dá um período do dia de liberdade, menina, né? E deixava a menina no shopping, sozinha. Né? Acho que eu encontrava mais gente lá, outras crianças também lá, e fazia
o que quisesse no shopping, né? Até porque não só no shopping, né? Poderia ser sair do Qualquer shopping para outro lugar. lugar. É, muito íntimo. E outra situação foi que uma amiga nossa trabalhava numa creche. Elas perceberam que uma dos nenês estava com algumas coisas estranhas, elas fizeram um teste. Entregava-se a criança para os pais às 7 horas da noite e as crianças voltavam para a creche às 7 horas da manhã. E na creche, ela dava, antes de entregar para os pais, dava-se um banho no nenê, trocava-se a fralda, lanchinho, trocava-se a fralda e entregava para os pais. E daí eles fizeram um teste, eles marcaram a fralda que colocaram no fim do dia da criança, no nenê. E para espanto de todos, um triste espanto, no dia seguinte de manhã, a criança estava com a mesma fralda ainda. Era nenê, não era criança de 2, 3 anos, era nenê. Pensa só, a mãe não tinha a ação de trocar a criança nem na parte da manhã, porque estava cheia a fralda, com certeza. Com certeza. Cheíssima, 12 horas com a mesma fralda, nunca vai ser possível. Então, esse é o resultado das prioridades. Quando se coloca outras coisas no lugar da família ou no lugar da sua função mulher, né? De assistir o lar, a família, o esposo, os filhos. Então, a questão é, qual é a prioridade do nosso coração? O que a gente quer obedecer? Quem a gente quer obedecer? O que a gente quer alcançar? Muitos querem alcançar uma estabilidade financeira. Né? Não, vamos ter aqui recursos. E daí cria-se a falácia de que nós devemos dar tudo que nós não vivemos para os nossos filhos terem. Né? Então, se eu não tive um videogame, então eu vou trabalhar muito para dar um videogame para o meu filho. Quando ele quiser, né? Eu não podia comprar um lanche, não podia ter roupas boas, então eu vou me matar para que o meu filho tenha. Nada a ver. Isso é uma grande mentira que o mundo estabeleceu para as famílias. E, infelizmente, as famílias estão absorvendo isso. O que os nossos filhos precisam não são de videogame, não são de uma roupa boa, não são de comidas maravilhosas. O que os nossos filhos precisam é de conhecer Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não é errado você querer dar um videogame para o seu filho, né? A gente sabe, a própria Bíblia diz que a gente sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, né? Óbvio, não é errado. A questão é a prioridade. Ter isso como prioridade, como primazia, né? Agora, não, mas eu não tenho isso como primazia. Tá, mas o seu filho conhece e ama Jesus Cristo como deve ser, como deve amar. O seu filho entende que o dia do Senhor é um dia que eles veem nos seus pais a alegria de servir ao Senhor, ou eles encontram os seus pais cansados, moídos, não aguentando nem levantar do meio de manhã para ir para a igreja, né? Ou fazem como alguns faziam numa cidade que a gente trabalhou, que os pais iam de manhã na igreja, abria a porta, a criança descia para ir para a EBD, que os pais faziam e iam embora. Sim. Daí só voltavam no final da EBD para buscar o filho. Né? Sim. É. Ou então os pais iam sozinhos, de E repente. deixavam os filhos dormindo. Não, porque ele foi pro aniversário, chegou tarde, tá cansadinho, aí eu deixei ele dormindo. Gente do céu. Se você não consegue visualizar o problema nisso, entenda o seguinte, que essas atitudes estão demonstrando que ou Cristo Jesus não é a prioridade, ou o mundo é a prioridade. Muitos nos dias de hoje. Falou, Cristo não é a prioridade ou o mundo é a prioridade. Mas é que não, dá, mas não dá, porque, por exemplo, você tira o foco de Cristo, Cristo Jesus, você tem Cristo Jesus, você faça Cristo Jesus, mas ele não é tão prioridade assim. Aqui, você não faz Cristo Jesus, você só apresenta o mundo. Entendi. Como, por exemplo, muitos pais engajam o filho em várias coisas, natação, inglês, judô, mas no final de semana, tem que descansar. Nós estamos conversando sobre filhos ao invés de... da mudança. Assim, conversa é assim. Então, os pais, quando não têm prioridade correta,
eles estragam a família inteira. Sim. Estragam a família inteira. Sim. E daí os filhos vão crescer entendendo que a prioridade não é Cristo Jesus. A prioridade é ter um bom emprego, a prioridade é ter um bom salário, é ter uma boa casa, um bom carro. E Jesus Cristo, quando ficar mais velho, né? Quando ficar mais maduro, quando conquistar todas as coisas. De morrer, aí pega uma coisa. Quando conquistar todas as coisas deste mundo, eu penso em Jesus Cristo. Essa é a questão. Essa é a questão. Isso. Onde você quer estruturar a sua família? Uhum. Isso é tudo consequência do homem e da mulher não saberem qual é o seu lugar. Exatamente. Porque justamente se a gente sabe e entende qual é a nossa função, qual é o nosso lugar, que não é onde eu bem entender, não é onde meu marido mandar, ou a gente simplesmente bater na nossa telha e a gente decidir, não. No lugar do homem, da mulher, quem estipulou foi o próprio Deus. Né? Então, uma vez que eu entendo isso vai afetar as minhas atitudes, isso vai abençoar ou não, né, a minha família como um todo. Então, tudo vai se desajustar ou se ajustar dependendo da minha atitude em relação a isso, né, se eu vou ser obediente ou não. Por isso que as nossas decisões não são com base naquilo que nós conversamos e decidimos o que é melhor para nós. As nossas decisões devem ser conforme a palavra de Deus. Sim, até porque se fosse uma questão de decisão nossa pelo nosso coração, seria muito melhor eu trabalhar fora, Com né? certeza. Porque a gente ia ter mais dinheiro, Com ia dar pra viajar mais, ia dar pra Uhum. comprar um monte de coisinha, umas brusinhas a mais, né? E realmente a gente tem que deixar o nosso coração, nosso ego, nossos próprios prazeres de lado para um bem maior, que é a obediência a Cristo, né? Até uma live que eu estava assistindo aqui agora há pouco, estava se discutindo essa questão de, às vezes, alguma atitude cristã que a gente deve ter, a pessoa fala assim, mas eu não me sinto bem com isso, eu não me sinto em paz com tal coisa. Tá, mas você já parou para pensar o que Deus pensa a respeito disso? Então, se Deus pensa tal coisa sobre isso, você deve obedecer, independente se você se sente bem ou não. Não é sobre você as coisas da Bíblia, né? Não é pra deixar o seu coraçãozinho, não, assim eu me sinto bem, assim tá tudo bem. Não, é uma questão de obediência ou não. Né? Então, nunca deve ser, ou no nosso caso não foi, uma questão puramente do nosso coração que a gente decidiu, né? Para ficar claro, o lugar da mulher não é onde ela quiser. O lugar da mulher não é onde o marido quiser. O lugar da mulher não é onde os dois decidirem. O lugar da mulher e do homem é onde Deus estipulou, é onde Deus colocou. O homem tem o seu lugar, a sua função, e a mulher tem o seu lugar, a sua função. Sim. E a palavra de Deus vem apresentar esse padrão, vem apresentar essa estrutura. E por isso, perceba o seguinte, por falta de estrutura familiar, nós temos uma sociedade tão fragmentada, estragada, fragilizada, destruída. Por quê? Porque a família está sendo destruída. E, consequentemente, a família é a base para a sociedade. Sim. Se eu não tenho família, consequentemente, a sociedade vem sendo destruída, vem criando não só apenas rachaduras, mas trincando, já tá mais rachando. Que trincando, mais que rachar, tá caindo. Tá caindo. Então, é claro que tanto para homens quanto para mulheres entenderem e aplicarem isso é difícil. Sim. O homem, naturalmente, ele quer ser, desculpa a expressão, vagabundo mesmo. Quer descansar. É coisa fácil. Um autor chamado Douglas Wilson, ele disse que o homem ele quer receber 2 contra-cheques. O do seu trabalho e o do trabalho da esposa. Ele quer trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, estar no sofá, tomar sua cervejinha e dormir, enquanto a mulher trabalhou fora de casa, chega em casa, tem que limpar a casa, lavar as freadas do marido e ainda cuidar dos filhos. E não é essa a estrutura, né? Não é esse o padrão de Deus. É justamente os dois caminharem juntos, entendendo cada um a sua função, cada um a sua responsabilidade. E quando isso é deixado de lado para buscarem os padrões deste mundo, buscarem os prazeres deste mundo, buscarem os prêmios deste mundo, consequentemente a família vai sendo danificada. Isso é boa isso que você falou, a questão da gente buscar os
os aplausos, os prêmios deste mundo, né? Porque realmente, às vezes, o que eu vejo muito é justamente as mulheres deslumbradas com essa questão de, tipo, sucesso pro mundo, né? De você se destacar, ser a melhor, ou de repente ter uma remuneração super mega top por aquilo que você faz fora de casa. E isso ser algo que é a busca dessa mulher, né? E justamente a palavra de Deus vem colocar o nosso sucesso no lar. Sempre fala lá em Salmo 127, 128, que fala da família ali, fala que a mulher é louvada às portas da cidade, por aquilo que ela faz no lar. Ela primeiramente é louvada pelos seus filhos. Então, o sucesso da mulher está em quem ela é dentro de casa, né? Então, começa ali. Não tá, como a gente já falou aqui, não estamos condenando as mulheres que trabalham fora, mas é de se pesar, de se pensar, né, nessa questão. Então, desde que você não descumpra aquilo que Deus colocou para ser a sua primordial função, aí ok, você e seu esposo, no caso das casadas, que vão discutir sobre isso, né? Mas saiba que você está carregando 2 fardos aí. Vai ser muito mais difícil, né? Muito mais carga sobre nós, né? Algumas chegam à conclusão seguinte, não, ok, eu entendo, não é isso, mas alguns pensam o seguinte, rebobinando, não, eu vou trabalhar, porque trabalhando assim eu consigo pagar uma doméstica, ou pagar uma babá, né? Outra mulher para estar fora da casa dela, para cuidar dos meus filhos. Olha só. Faz algum sentido? Ai. Né? Outra mulher estará cuidando dos seus filhos e do seu dela? marido. Ixi. Eu lembro sempre do que um pastor antigo nosso falou tava falando desses perigos, né? Ele teve um mês que cada semana ele falava sobre uma pessoa da família, né? Tipo o esposo, depois para a esposa, para os filhos. Eu lembro quando ele falava sobre, eu não lembro se era para o homem ou para a mulher, acho que era para a mulher, mas ele sempre falava: a única pessoa que abotoa meu último botão da camisa é minha esposa, ou quem arruma o meu nó da gravata é a minha esposa. Né? A questão do perigo das mulheres colocarem outra mulher para cuidar do seu marido, até às vezes chegando ao ponto da mulher que vem de fora da sua casa saber mais das preferências do seu esposo do que você mesmo. Ou de justamente arrumar questões íntimas da família, do esposo, ou assim, mais do que a mulher da casa, né? Então é muito perigoso isso, né? Também é algo de se conversar e pesar a partir da palavra de Deus, né? Para tomar os devidos cuidados quanto a isso. Uhum. E a mulher ficar em casa não é depreciação, não é humilhação. Na verdade, isso é outra falácia que o mundo apresenta, né? A mulher está se diminuindo ficando no lar, né? Quantas qualidades ela tem, quanta inteligência ela tem, né? Ela poderia ser uma alta executiva numa empresa e está no lar. Veja, estar no lar não é um ato de burrice, né? A mulher não fica em casa porque ela é burra, ou porque ela é incapaz de pensar, de ser uma boa profissional. Não. Na verdade, ela pode fazer coisas extraordinárias dentro de casa. Na verdade, ela foi dotada para isso. Um fator que já demonstra esse alto grau de conhecimento é a questão da instrução dos filhos, de educá-los, né? De ensiná-los a ler, escrever. Isso é quase sobrenatural. Né? É claro que hoje em dia a gente pode pensar, mas eu não sei fazer os meus filhos aprenderem a ler e escrever. Olha, infelizmente, esse é exatamente o discurso da sociedade, do mundo, dizendo: você não é capaz de fazer isso. Você precisa de outra esfera, outras pessoas que façam isso para você. Né? E a gente acaba
terceirizando demais as coisas do lar, sendo que nós mesmos poderíamos fazer. Sim, botando em risco, né? Botando em risco. A criação, a educação dos nossos filhos, né? Isso também é bem perigoso. A gente vai falar sobre filhos. A gente vai falar sobre filhos em outro episódio, não era nesse. Enfim. Ai. Então é isso, assim, eu acho que o resumo do que a gente gostaria de falar, né? Essa questão de que da gente entender o lugar da mulher realmente, mas não de acordo com o nosso coração, né? Mesmo que o nosso coração às vezes quer fazer o que está prescrito na Bíblia, mas às vezes para o nosso próprio coração ficar tranquilo ou em paz, né? Aí também está errado, porque a gente tem que fazer em obediência a Deus, né? Então, e nem sempre isso vai trazer sossego para nós, né? Pelo contrário. Lembrando que há instrução bíblica, há o princípio bíblico, né, de cada um ter a sua função. Lembrando que a queda vem distorcer isso, né? O desejo da mulher foi para o marido, e o marido tornou-se infelizmente estragado nas suas obrigações. Até mesmo a questão da queda, né, já foi uma falha do marido e não exortar a esposa. E, naturalmente, há essa dificuldade dos dois cumprirem essas funções. Mas lembre-se que o evangelho é negar-se a si mesmo. É uma luta, não estou dizendo que é fácil, tá bom? Mas nós devemos entender que seguir a Jesus Cristo é negarmos a nós mesmos. Ou seja, é eu ir contra o meu coração. Literalmente isso. Então, as mulheres que querem ter a sua independência financeira, né? Você é chamada a negar a si mesmo. Os homens que querem descansar sobre a mulher, né? E deixar a sua masculinidade de lado, lembre-se, você é chamado a negar a si mesmo. E ao mesmo tempo, coloque em avaliação os princípios, as suas prioridades. Você é casado, né? Homem, mulher. Qual é a prioridade no seu casamento, no seu lar? Será que as suas prioridades estão em conformidade com os princípios bíblicos? Ou as suas prioridades estão apenas replicando aquilo que o mundo apresenta como correto? É preciso avaliar isso, porque de repente, e de fato por muitas vezes, a nossa prioridade tem sido a mesma a do mundo. Sim. E também a questão que, não sei se a gente falou, eu acho que não, de que essa questão de tipo, então a mulher tem que ficar só em casa, ela tem que se eximir de estudar, de aprender outras coisas e tal, e justamente não, né? A gente também biblicamente é chamado a crescer no conhecimento, a aprender, né? E a questão é justamente isso que a gente acabou de falar novamente, da prioridade, do porquê buscar certas coisas, né? Então, eu gosto muito da frase do livro da Nancy Wilson, que ela, no primeiro capítulo ali do Fruto de Suas Mãos, ela fala sobre isso e fala que as mulheres estão aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Então, as mulheres hoje em dia buscam, né, o conhecimento fora da Bíblia, né, o conhecimento intelectual por si só, mas buscando um sucesso mundano, né, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, que é a verdade libertadora de fato, né, que essa busca pelo sucesso diante da sociedade vai ser sempre insaciável, né? Porque nunca vai estar bom. Mas a Bíblia nos dá uma oportunidade de ter essa satisfação, né? E onde que a gente encontra essa satisfação? Em obediência a Cristo, em Cristo, né? E cumprindo a função que Ele nos deu. E se você precisa de ajuda ou precisa reestruturar as suas prioridades ou as funções do seu lar, procure o seu pastor, procure o seu discipulador, procure seu líder, ou nos procure, de repente, se você quiser alguma ajuda, estamos aqui para servir vocês. Sim. Mas sempre se empenhe, se dedique em fazer a vontade do Senhor. Sim. Muitas vezes, inicialmente, ela não vai ser saborosa ao nosso paladar, mas lembre-se que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável.
que nós estamos sendo forjados por Cristo Jesus, que nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo por Cristo Jesus. Então lembre-se disso, né, que a nossa vida é uma vida de adequação e até mesmo de aparar as arestas, as pontas mundanas que ainda sobraram em nós e, consequentemente, vai ser um pouco dificultoso, né, até mesmo um pouco amargo, mas saibam que nós receberemos glórias eternas diante da nossa dedicação em servir o nosso Senhor e obedecê-lo, né? Então entenda isso, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer às instruções do Senhor do que depois ter que tentar ajustar alguns defeitos no futuro, tá bom? Se você assistiu até aqui, coloque nos comentários prioridade, minha prioridade, certo? Vamos ficando por aqui então, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, né? Curta nosso podcast aqui, nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos no WhatsApp, nos ajude aí a espalhar. Se inscreve no nosso canal, se você não inscreveu, compartilhe para os seus contatos, para os seus amigos, espalhe aí o nosso podcast para que mais pessoas ouçam a nossa conversa, os princípios bíblicos, tá bom? De repente, deixa aí nos comentários também seu testemunho a respeito desse assunto, também é legal. Legal, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.